Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros, organizador também do Vademécum de Direito Imobiliário e Registral. O livro de Direito Imobiliário de AZ e também o livro de Manual Prático em Direito Imobiliário, nós vamos tratar sim de diversos assuntos importantes a respeito da regularização de imóveis no Brasil. É muito importante esse assunto porque no Brasil nós temos algo em torno de 60% a 70% de posse no Brasil. É muita posse, né, gente? Não sei porquê, é um costume, só é dono quem registra, é um boato. De fato, é incontestável, né, dizer que a propriedade, o direito de propriedade é muito mais seguro, mas nós temos os direitos possessórios. A posse no Brasil é considerada sui generis. Apesar de ser estudada em direito das coisas, ela é sui generis, é um direito à parte, um direito autônomo. Inclusive, nós tivemos uma jornada de direito civil que apontou, realmente reconheceu a posse como um direito autônomo. Então, para começo de conversa, a posse é um direito autônomo. Não posso confundir com direito de propriedade, não posso confundir com direito hereditário. São direitos diferentes. Então, três direitos. Direito hereditário ou direitos hereditários, na minha opinião, são vários direitos. Direito possessório, um direito, e o direito de propriedade. Nós temos três direitos que podemos ter de um bem móvel ou um bem imóvel. A posse, então, tratada de forma autônoma, um direito autônomo. O que acontece muito no Brasil é que nós não sabemos comprar um imóvel regular. Nós compramos um imóvel regular normalmente com o contrato errado. Muitos colegas, advogados, você, meu aluno, não vai fazer isso, hein? Quando eu compro um imóvel irregular, não é compra e venda, não é compromisso, não é promessa, mas sim a cessão de direitos possessórios, tá? Então, muita atenção em relação a isso. No Brasil, nós temos vários procedimentos de uso capião, o procedimento que é feito no cartório, conforme a resolução 65, e o provimento mais conhecido, mais antigo, através de uma ação, uma petição inicial, lembrando que é uma ação declaratória, porque o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Para pensar em uso capião, você precisa enxergar ou provar três direitos, ou três requisitos para ficar mais didático. O primeiro requisito seria a posse. No Brasil, você tem direito a fazer uso capião a partir de 2 anos de posse. Isso no uso capião de meação, sanção, é um uso capião mais de direito de família. O prazo normal de um uso capião para a regularização de imóveis, ou seja, para sanar vícios registrais, ou também resolver a regularização do imóvel através da posse, normalmente é de 5 anos. Nós temos o uso capião constitucional, de 5 anos, uso capião coletivo, 5 anos também. O próprio uso capião ordinária, quando utilizado na modalidade social, onde exista de fato um documento, um cancelamento no registro de imóveis, também de 10 existe uma redução e a posse exigida é de 5 anos. Então, na maioria das vezes, o uso capião, sim, é de 5 anos. Mas temos a modalidade de 15 e pode ser reduzida para 10 anos também. Tudo vai depender da modalidade escolhida, optada. Lembrando que nós temos mais de 36 espécies. Então, o primeiro requisito para o uso capião, sim, é a posse. O segundo é a posse mansa e pacífica, que é provada através das certidões de distribuições cíveis, o nome do autor da ação e também do último proprietário. O terceiro requisito seria, sim, seria não, o animus domini. Esse termo é muito cansativo, é um termo em latim. Animus domini, se você falar isso para o seu cliente, ele vai falar assim, eu já tomo Rivotril e Catopril. Então, cuidado, tá? Animus domini é a vontade inicial de ser dono. Vontade inicial de ser dono. A alma de ser dono. Professor, o que é isso? Você se enxerga como dono e todo mundo te enxerga como dono daquele imóvel. Imóvel, bem móvel, né? Então, isso é muito comum. Vamos lá, nesse momento quero falar com você sobre o uso capião extraordinária comum, artigo 1238. Esse uso capião, eu preciso de 15 anos de posse. Professor, é muito tempo, professor Júlio, meu Deus do céu. No passado, no antigo Código Civil, esse tempo de posse era de 20 anos. Então melhorou muito, né, gente? Melhorou muito. Professor, vou fazer esse uso capião. Quanto tempo de posse eu preciso? 15 anos. Ou você pode optar pelo tempo de posse 10 anos. Mas para isso você vai ter que cumprir requisitos. Dar economia, atividade econômica, valor econômico, ou seja, abrir um comércio naquele imóvel. Ou ainda ter a moradia, exercer a moradia ou ter exercido a moradia habitual. São requisitos para que ocorra a redução de 15 para 10. Esse uso capião deixa de ser chamado de uso capião extraordinária comum e passa a ser chamado de uso capião extraordinária social. Outro detalhe importante que eu queria ver com você, nós temos de fato, no uso capião, uma situação muito importante.
é provar a posse. No Brasil, segundo o Código de Processo Civil, nós temos duas formas de provar algo no judiciário. As provas, segundo a teoria das provas, são divididas em provas orais e provas documentais. Documental, nós temos várias provas que podem ser apresentadas. Vamos trabalhar primeiro as provas documentais. Documental em sentido estrito, contas de consumo, água, luz, IPTU, ITR, são as chamadas provas documentais, em sentido estrito. Segunda prova documental, a inspeção judicial do juiz. O juiz pode ir até o local. Isso é chamado de inspeção judicial. Terceira prova é a ata notarial. Isso pode ser utilizado no uso capião como prova da posse, prova do animus domini, jamais para suprir ou substituir a citação, tá? Citação é sob pena de nulidade, tem que ser feita do modo convencional, ordem citatória, ok? O próximo requisito, nós já falamos aqui, é a posse mansa pacífica, que eu vou provar, sim, através das certidões e atribuições cíveis. Professor, onde eu uso testemunha? Não é comum usar testemunhas no uso capião. Nós sabemos que as testemunhas, o depoimento pessoal das partes, vão ser apresentados, sim, numa audiência de instrução e julgamento. No uso capião não é muito comum que tenhamos uma audiência. Nós trabalhamos mais com provas documentais. Mas, segundo as regras do Código de Processo Civil, podemos pedir uma audiência de instrução e julgamento para justamente fortalecer as provas do uso capião, dos requisitos do uso capião. Isso pode acontecer, sim, e pode ser feito também. Fica atento. Quando eu penso em uso capião, a inicial, se for feito através de ação, petição inicial, deve respeitar os artigos 319 do Código de Processo Civil. E o 320, que seriam os documentos juntados, os documentos anexos. Quando eu falo de uso capião, judicial. Já no uso capião, lá no cartório, eu tenho que respeitar o provimento 65. E o provimento 65, ele exige, esclarece que o requerimento deve ser feito muito parecido a uma petição inicial. Então, ou seja, mesmo sendo feito no cartório, aquele requerimento tem que ter os requisitos de uma petição inicial, como o valor da causa, fato, fundamento e pedido. Interessante, né? Fica mais organizado esse requerimento. Eu espero você nas próximas aulas para que possamos debater assuntos específicos sobre uso capião e regularização de imóveis, tá bom? Venha fazer meus cursos na plataforma ESO. Sou coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário, Negócios Imobiliários e Contratos, né? Negócios contratuais. Uma pós-graduação focada no mercado imobiliário. Eu espero você também, www.esoeducacional.com. E sou autor de vários livros. Esse aqui foi o último livro que o professor escreveu. Muito bom para você entender de A a Z de direito imobiliário, tá bom? Quem faz tudo não faz nada, você sabe que eu defendo isso. Então, professor, quero ser especialista em direito imobiliário. Foque, estude. Mas aquele advogado que atua no previdenciário, atua no trabalhista, atua no criminal, cuidado, hein? Esse não é um especialista. Esse realmente não vai ser reconhecido. Isso eu falo com muito amor e carinho para você, tá bom? Um abraço e até o próximo tema.